Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a esse que é o 13º concerto da nossa série. Esse concerto está dentro de uma série que nós estamos abordando momentos da cidade a partir de camadas históricas da praça. Semana que vem nós vamos ter um outro concerto nessa sequência, que vai ser na cripta, com a pianista Clares Werner, vai ser muito interessante, estão todos convidados. Eu vou passar a palavra para o Padre Baronto, cura da Catedral, que vai dar as boas-vindas para vocês também. Obrigado. Então, boa tarde para todos, sejam bem-vindos. Essa é uma nova sala de concertos de São Paulo. Provavelmente vocês nunca tinham subido aqui, né? Muito provavelmente. Mas foi uma ideia que foi amadurecendo para o uso desse espaço. Ele já foi durante muito tempo a sala o coro da Catedral cantou aqui, né? Depois virou depósito, como boa parte de algumas regiões de igrejas por aí, e depois a gente resolveu então dar um bom uso para isso, que é devolver a possibilidade desse espaço produzir cultura e arte de boa qualidade. Nós estamos com vários projetos ligados à vida da Catedral, no campo da arte e da cultura, porque nós entendemos que a Catedral não pode ser somente utilizada para a primeira finalidade dela, que foi construída para servir ao culto, à celebração. Ela é em primeiro lugar isso, mas ela não pode ficar somente guardando um espaço desse, né, no centro da cidade. Então nós resolvemos ampliar o uso da Catedral, e aí fomos juntando gente muito boa, de cabeça boa, com ideias boas, e chegamos aonde chegamos agora, que é a construção de vários projetos nesse sentido. Entre eles está o brunch da Catedral. Uma vez por mês nós promovemos um almoço. O último que nós fizemos aqui foi lá nos salões lá da Catedral, foi culinária grega. No próximo nós teremos comida brasileira repensada, revisitada por uma chefe muito criativa, e vai acontecer no dia 27 de outubro. Então, depois quem se interessar, tem a missa às 11 horas, depois tem esse almoço servido lá atrás, e depois do almoço a gente faz uma visita à Catedral inteira, conhecendo um pouco da história, da arte, da arquitetura da Catedral. Aí nós vamos à cripta e viremos aqui, e depois subimos à cúpula para ver São Paulo em 360 graus. É uma experiência muito legal. Depois, quem quiser, abre lá curta a página da Catedral no Face ou no Instagram, e ali vocês vão ter as informações todas da programação. Aqui funciona também um pouco concertos da Camerata Sé, que também tem um concerto uma vez por mês, mais ou menos. Mas vejam, a nossa intenção também era melhorar o centro da cidade. Nós temos um compromisso de cidadania com isso. Vocês, quando entraram na Catedral, viram o que é esse redor aqui, né? Isso nos angustia como cristãos. Nós ficamos muito preocupados, porque nós precisamos dar uma resposta a toda essa situação social do entorno da Catedral. E eu quero dizer para vocês que esse projeto, assim como todos os outros, está dialogando com um projeto social que nós temos aqui, que fica exatamente onde era a antiga catedral. Lá embaixo, na praça, tem um prédio de 9 andares, ali funciona a Missão Belém, o projeto Vida Nova. A Praça da Sé estaria muito pior do ponto de vista humano se não fosse esse trabalho. Lá passam por mês em torno de 400 a 600 pessoas, que são moradores de rua, são acolhidos lá, e depois de 3 dias recebendo humanização, recobrando a sua dignidade, não é? Se faz a proposta de que se pergunta às pessoas livremente se elas querem ou não se tratar ou da droga ou do álcool. E aí eles são encaminhados para as fazendas de recuperação. Não é? Então eu quero dizer para vocês que o que vocês viram é exatamente o sintoma da cidade. A cidade está doente. Não é? A cidade está doente. E o sintoma é o que a gente vê no centro. Porque o centro é sempre o lugar para onde as pessoas vão quando perdem alguma coisa. Quando você perde o documento, você vai para o centro. Você perde a família, você vai para o centro. Quando você perde a dignidade, também você vai para o centro. Então aqui
é o retrato da cidade. Então a gente acredita que com a arte, com a cultura, a gente melhora também o entorno. E quando a gente melhora o entorno, a gente melhora também o interior da catedral. É essa a ideia que preside todos os projetos que nós estamos realizando aqui dentro. E eu fico muito feliz que vocês tenham participado dele, estejam nesse, e queremos vê-los nos demais concertos que vão acontecer praticamente todo sábado, no projeto dos 100 anos da cripta. E eu quero agradecer ao Estúdio Centro por essa parceria maravilhosa. Esse já é o 13º. Nós temos um conjunto de 30 concertos até lá, né, esperando que depois alguém possa nos ajudar a financiar para ir e não parar, né, com a série de concertos. Vocês sabem que incentivo cultural hoje na crise é complicado. Mas quem sabe, né, de repente, numa dessas remessas aqui, tem alguém que diz, olha, eu quero ajudar que o projeto continue. E aí vai ser muito bom. Então, obrigado pela presença de todos. O concerto de hoje está belíssimo, eu já vi uma palhinha no ensaio. É o que a gente teve de melhor na música sacra no século passado e que provavelmente foi cantado e tocado aqui na catedral. Então, muito obrigado pela presença e um bom espetáculo para todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui neste espaço tão privilegiado, com esta vista maravilhosa, com esses músicos parceiros que construíram ao longo desses últimos anos o trabalho da São Paulo Escola Cantorum, que é o grupo que se apresenta hoje aqui para vocês. Teremos o privilégio também de executar um concerto cuja temática é comemorada no Brasil com feriado, hoje. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O tema mariano é um tema histórico e interessante também, não apenas do ponto de vista religioso, mas também estético. Nós teremos a oportunidade de ouvir um repertório muito especial, cantado ao som, acompanhado pelo cravo, que é um instrumento exótico hoje, mas muito comum no passado. Esse instrumento, ele foi comissionado, foi por mim comissionado, é cópia de um instrumento do século XVII e que atende muito bem ao repertório que vocês vão ouvir. Todos têm programa. No programa, nós vamos então fazer uma trajetória que sai do mundo ibérico. Então, teremos a primeira peça, a segunda peça, todas Espanha, Portugal. Poderemos fazer o caminho natural da colonização, da história do nosso país. Partindo do Nordeste, com Luiz Álvares Pinto, na quarta peça, se não me engano. E vamos descer para Minas Gerais, onde ouviremos Manuel Dias de Oliveira. Depois ouviremos Padre José Maurício, já no Rio de Janeiro, até chegarmos a este lugar, a Catedral da Sé. Não exatamente este lugar, porque essa catedral não é o mesmo edifício histórico do período colonial, mas é a mesma função para a Arquidiocese de São Paulo, para a história da Igreja Católica em São Paulo. Então, chegaremos a André da Silva Gomes,
um luso brasileiro que trabalhou aqui no século XVIII e parte do século XIX. E teremos a oportunidade de ouvir também 2 outros compositores, Furio Franceschini, que trabalhou nesta catedral, já neste edifício, e também o padre Talarico, que ambos foram mestres de capela aqui nesse espaço. O padre Talarico, façamos justiça, não foi nunca nomeado mestre de capela. Acontece. A história, ele trabalhou muitos anos aqui, e em geral a história faz justiça com algum atraso. E nós estamos fazendo justiça a esse grande compositor, colocando ele nos programas de concerto, valorizando a escrita tão articulada e bela que ele possui. Espero que todos gostem. Este concerto, eu pessoalmente farei um tributo. Anteontem nasceu minha primogênita, Maria, e farei... Obrigado. E farei esse concerto em ação de graças a esse nascimento, começando justamente com uma Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus Christus. Sancta Maria, Mater Dei, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Nós ouvimos o texto bíblico de Ave Maria, o texto que todos nós conhecemos. Farei agora a leitura da tradução da próxima peça, Regina Coeli. Regina Coeli é uma peça, um gênero de peças que se cantam sempre em louvor à Mãe de Jesus. E em cada época do ano há uma referência diferente. Regina Coeli se faz para a Páscoa. Então é uma música alegre. E ela diz o seguinte: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque mereceste trazer em vosso seio, aleluia, e ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia.
chegamos ao Brasil. Então, ouvimos uma peça espanhola, né, Tomás Luiz de Victoria, agora um Rodrigues Esteves, composições maravilhosas, não? Estão intimamente ligadas à nossa história. Lerei agora um trecho de um sermão do Padre Antônio Vieira. Gosto muito de pensar que o Padre Antônio Vieira é um grande português, mas que trabalhou muito aqui no Brasil, em diversos lugares, no Belém do Pará. E eu sempre fico pensando que, às vezes, nós, músicos ou artistas em geral, temos uma tendência ruim de subestimar o público. E isso em várias circunstâncias, de não oferecer, o pessoal não vai entender, não vai gostar, é muito erudito. E eu fico pensando que esses textos, o Padre Antônio Vieira, por exemplo, que são a maior expressão antiga da nossa própria língua, ele pregou, imagine o que era Belém do Pará no século XVII. Então, um grande centro urbano, de fato, mas hoje nós temos muito mais possibilidades e talvez não tenhamos tanta felicidade de ouvir obras como a que lerei para vocês. Trechos do sermão da 60ª. Et exit qui seminat seminare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que caiu o trigo são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Nunca na igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto, não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto dessa palavra? O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. De maneira que o trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu, porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e os espinhos. Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos também são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galanterias, a avaliar os pensamentos. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza do que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair.
Ia o trigo caindo, ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas, hão de nascer, tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Sabeis, cristãos, a causa porque se hoje faz tão pouco fruto com tantas pregações, é porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavra de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavra de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Ventum seminabunt, et turbinem colligitem. Diz o Espírito Santo, quem semeia vento, colhe tempestade. Se os pregadores semeiam vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta, em vez de colher fruto? Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar, e os ouvintes a quem hão de ouvir, acabo com um exemplo do nosso reino, e quase dos nossos tempos. Pregavam em Coimbra 2 famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio, porque os hei de desigualar. Altercou-se entre alguns doutores da universidade qual dos dois fosse maior pregador. E como não há juízo sem inclinação, uns diziam, este, outros, aquele. Mas um lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre os dois sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo, só direi uma diferença, que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço o outro, saio muito descontente de mim. Com isso tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo, que saíeis do sermão muito contentes do pregador. Agora quisera eu desenganar-vos tanto, que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Padre Antônio Vieira nos pega. Esse texto podia ser lido hoje, com tantas igrejas, com tantas pregações, porque vivemos tanta injustiça, porque vivemos tempos tão difíceis. Seguindo o programa, vamos fazer já música brasileira, 5 peças também com temática mariana, do Luiz Álvares Pinto, um recifense, muito interessante. Vocês vão ouvir, a música parece realmente saída das melhores penas do contraponto europeu, mas música nossa. O texto das 5 antífonas que nós ouviremos dizem o seguinte: Beata Virgo, Virgem Santa que carregastes o Salvador, socorrei os caídos. A segunda peça: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. A terceira: Quem é esta que surge como aurora? É Maria, é Maria. A próxima peça diz: Grávida e mãe, fostes sempre virgem. E a última: Sois bela e formosa, filha de Jerusalém. Beata Virgo, Christ excelsis,
Estamos agora em Minas Gerais. Descemos do Nordeste com essa beleza de música. E vamos ouvir duas peças também de temática mariana, de Manuel Dias de Oliveira, que é natural da cidade de São José del Rei, atual Tiradentes. E teremos o prazer de ouvir duas peças realmente muito interessantes, porque são peças que serviam ao culto. Eram músicas que o fiel que entrasse na igreja ouviria na liturgia. A primeira delas, Assumpta Est Maria. Esta catedral é dedicada exatamente a esse título, a Nossa Senhora da Assunção. Então, Assumpta Est Maria. A tradução diz o seguinte: Maria é assunta ao céu, os anjos se alegram, louvam e bendizem a Deus. Aleluia. A Virgem Maria é elevada para a Câmara Celestial, onde o Rei dos Reis está sentado em seu trono de estrelas. Também de Manuel Dias de Oliveira, teremos Exaltata Est, também de temática mariana. Peço desculpas aos que estão com o programa, saiu uma grafia errada de Exaltata, no lugar do... não tem X e S no latim, é apenas o X, Exaltata. E diz o seguinte: a Santa Mãe de Deus foi elevada ao reino celestial, acima dos coros dos anjos. Do nosso percurso histórico-geográfico. Chegamos agora na capital do Império. José Maurício trabalhou no Rio de Janeiro e é dele
a essa peça também uma antífona mariana que diz o seguinte: Ave Regina, salve Rainha do céu, salve soberana dos anjos, salve raiz, salve porta, pela qual a luz nasceu para o mundo. Rejubila, Virgem gloriosa, linda sobre todas. Salve, ó muito adornada, e reze por nós a Cristo. Bom, a próxima peça, conforme o programa está prescrevendo, Ave Maris Stella. Estamos em São Paulo, aqui na Sé. Não nesta Sé, mas na Sé histórica. Ouviremos um moteto em algumas partes com um canto-chão alternado. E a oração diz o seguinte: Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também,
de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ave Maria, Sumes illus ave, Gabrielis ore, funda nos in pace, utans heaven nomen. Monstrato este matrem, sumat per te prece, vi pro nobis natur, ulit esse tu.
sapuram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper colletemur. A nossa música é muito boa, muito boa. A gente devia ter a chance de ouvir muito mais do repertório, do nosso repertório. Mas essa é uma oportunidade que temos também de divulgar. Cada um que está aqui, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, procurem saber mais sobre o repertório que nos pertence. E tomemos posse. Não podemos ter vergonha de sermos brasileiros. Somos brasileiros. Temos coisas muito boas, temos um povo maravilhoso, um lugar lindo. Temos dificuldades, mas vamos superá-las. Vamos superá-las. E o caminho, o caminho da arte, é aquele que sensibiliza, que faz a gente se colocar em uma posição de escuta, nos levará adiante. Próxima peça, a penúltima do programa, já com um sabor de despedida. Alma Redemptoris Mater, também uma peça mariana, composta pelo Furio Franceschini, italiano que trabalhou nesta catedral, que trabalhou inclusive na inauguração da catedral. Então teremos a oportunidade de ouvir o som que as pessoas que estavam aqui no dia da inauguração da catedral certamente ouviram. Bom, no período que estavam aqui, na inauguração, claro, né? Redemptoris
A última peça é uma pequena memória da festa que hoje celebramos aqui nesta catedral. Padre Talarico, como adiantei no princípio do programa, ele trabalhou aqui, mas nunca foi nomeado, nunca foi reconhecido devidamente à sua época, minha consideração, minha opinião. Então, é espaço de fazê-lo de novo soar nesta catedral, e com uma peça muito simples que possivelmente já ouvimos em algum momento da nossa história. E justamente terminando nesse dia tão significativo para a cultura do Brasil, a figura de Nossa Senhora Aparecida, ela transita em diversos universos. E é por isso que eu escolhi esta peça, para que juntos pudéssemos celebrar esse dia. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, São Paulo Escola Cantorum. Nós teremos uma programação muito bonita agora em novembro. Quem puder, curta a nossa página no Facebook, também temos Instagram. Por esses dias está meio devagar por conta do nascimento da Maria, mas vai retornar aí em novembro com uma apresentação que começa no dia 22, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no Dia da Música. Então procurem saber, vai ser realmente muito bonito. Eu faço sempre muita questão de que a São Paulo Escola Cantorum só faça músicas muito bonitas. Eu espero que vocês concordem com o repertório que nós apresentamos hoje. Chega de papo, Ave de Aparecida.